Bom, então eu vou iniciar a primeira reunião do ano. A gente não podia deixar de dedicar essa homenagem ao Samuel Kuchner, por vários motivos, né? O Samuel foi um querido amigo, né? Vai ser sempre, porque enquanto eu viver, ele vai viver dentro de mim, no meu coração, na minha mente, nas recordações, né, do que nós fizemos juntos. Cada um de nós um dia tem que ir embora mesmo. Eu até agradeço a Deus ter me permitido recentemente o privilégio, né, de montar uma aula com ele, que a gente deu em conjunto lá para a Academia Brasileira de Medicina de Reabilitação. Então, antes da partida dele, tivemos vários encontros aí, muito agradáveis, muito divertidos, como era o Samuel, né? Eram encontros sempre agradáveis, inteligentes e divertidos. Era o Samuel, era a personalidade dele. Então, a gente vai abrir essa sessão fazendo uma homenagem a ele. A gente tem aqui os dois filhos dele, o Mauro e o Rogério, e depois a gente vai passar para o Mário Mota, que também era muito amigo de Samuel. A gente conviveu muitos anos, né? Mais de 10 anos juntos lá na diretoria da Sociedade Brasileira de Oftalmologia. E depois, então, teremos o nosso palestrante, professor Fernando Trindade, de Belo Horizonte. Então, eu passo a palavra ao Mauro para falar sobre o pai dele. Boa noite a todos, muito obrigado, Almir. Eu fiquei muito sensibilizado hoje quando o Rogério me mandou o convite, me mandou por WhatsApp o anúncio da aula do Fernando Trindade, que, inclusive, conforme eu falei antes, foi ele que operou os 2 olhos de catarata da minha mãe. Ele deve se lembrar muito bem disso, o quanto meu pai nutria um grande respeito e amor por eles. E também queria dizer que, como o Almir falou, todo dia uma pessoa à parte. Eu acho que dentro desses 88 anos que o meu pai viveu, eu posso dizer que ele aproveitou a vida e mais ainda a oftalmologia. Eu, como falei com o Almir no início da tarde, eu era a ovelha negra da família. Eu não era Flamengo e não era oftalmologista, mas mesmo assim tinha um elo muito grande com ele e com todos na oftalmologia, que muitos daqui me conhecem, que eu brinco que eu sou quase um oftalmologista. Conforme eu falei, na hora da cirurgia da catarata, eu peço alguém para me ajudar para botar a lente, que eu não sei, mas até ali eu consigo fazer alguma coisa. Então, eu fico muito sensibilizado por essa memória, por essa lembrança que o Almir fez, e ainda mais vocês sabendo o quanto ele respirava oftalmologia. O Mário, numa das homenagens das rezas que estão tendo em homenagem ao meu pai, falou uma coisa que me marcou muito. Ele era um cara que, com 88 anos, não estava fazendo plano para amanhã, estava fazendo plano para daqui a 5 anos. Então, era um cara com muita visão, que tinha um empreendedorismo nato dentro dele, e eu só tenho a agradecer todos esses anos que eu convivi com ele. Muito obrigado. Obrigado, Mauro. Rogério, a palavra é sua agora. Boa noite, colegas. Boa noite. O Almir me deu hoje uma tarefa muito difícil. Homenagear em 5 minutos meu pai, Samuel Kuchner. Mas, missão dada, missão cumprida. Então, eu escrevi umas linhas para não me perder. Papai era um ser inquieto, cheio de energia e vontade de saber. Era o filho do meio de uma família de judeus poloneses que tentavam uma nova vida no Brasil na década de 30. Seu pai era alfaiate e semi-analfabeto. Mas, apesar da necessidade de trabalhar muito desde cedo, ele descrevia sua infância e juventude sempre como tempos muito felizes. O que movia papai era a confiança em si mesmo e a determinação que ele tinha. Eu não me lembro de vê-lo desanimado, triste, pessimista. Confesso que, às vezes, esse otimismo constante até me impacientava. Não poucas vezes eu tinha que me colocar na posição de mais velho e prudente com ele, invertendo a relação natural entre pai e filho. Uma das únicas vezes que eu me lembro de papai me aconselhando mais prudência foi quando eu, que temia os conflitos pessoais de relacionamento entre nós, e também movido pela paixão e rebeldia, resolvi me especializar em pediatria, ao invés de oftalmologia. Nessa hora, ele apelou para a minha sensatez, me mostrando as vantagens de ter um caminho construído e de uma clínica já montada. A inquietude e a vontade de saber e fazer sempre mais. Isso movimentava o seu dia a dia, e mesmo tendo já uma certa posição alcançada após muita luta, ele sempre queria mais. Papai gostava muito de inovar e adorava as novidades. Estava sempre atento às oportunidades de aprender algo novo e surpreender os outros com as suas novidades. Em suas viagens para congressos e para lazer, sempre trazia as malas cheias. Mas como não era muito paciente, nem tão organizado,
Era comum tirar tudo de suas embalagens e jogar fora os manuais de instruções, para economizar espaço. Resultado disso, eu tinha que montar os aparatos e descobrir para que serviam e como funcionavam. Eu perguntava: que é isso, pai? Ele falou: não sei bem, mas eu sei que é muito legal, monta aí para ver o que era. E eu me virava para tentar descobrir o que tinha trazido. Foi um dos primeiros a ter uma secretária eletrônica, que nos causou muitos momentos de diversão. Um telão, um autorrefrator, que era do tamanho de uma sala gigante, mas trouxe muita clínica. Todo mundo queria ver o autorrefrator, o aparelho que lhe dava o grau. Colírios e pomadas mióticas para estrabismo acomodativo, para acalmar as mães que detestavam ver seus filhos com óculos. Oclusores com figurinhas de super-heróis. Tinha um consultório cheio de brinquedos, todo montado só para crianças, que faziam um barulho infernal a distrair as crianças. Tantos brinquedos que tinha lá pendurado. Acho que todos que tiveram a oportunidade de conhecer a clínica lembram. Distribuía bala para as crianças, o que lhe rendeu muitas broncas das várias mães. Chegou uma época que ele tinha que parar de dar as balas, que as crianças iam lá e pediam muitas balas e as mães não gostavam. Brincava muito com seus pacientes pediátricos. Nos dias de hoje poderia até ser mal interpretado. Dizia para as meninas que ia casar com elas, corria atrás dos meninos. Era muito brincalhão e impulsivo, o que às vezes nos colocava em saias justas. Uma vez estava assistindo a uma cirurgia de catarata no Instituto Barraquer. Ele nos contou que o cirurgião tinha no bolso do jaleco vários instrumentos. Uma pinça, uma ventosa, um crio cautério, e se virava para a plateia e perguntava: com o que quer que la saque? Se referindo a tirar o cristalino com a pinça, com a ventosa ou com o crio. E papai respondeu: com la mano. Imagine a cena. Adorava esportes, em especial o voleibol, que apesar de sua baixa estatura, gostava de jogar no clube hebraica ou na praia, e era o famoso baixinho folgado desses ambientes. Papai era muito espontâneo e autêntico, e nada político. Sua cara, suas falas, seus atos, seus gestos eram exatamente o que pensava e sentia. Dificilmente ele deixava de dizer o que pensava em qualquer ambiente que estivesse, mesmo apesar da barreira da língua. Muitas vezes tive que, de surpresa, traduzir o que ele falava numa reunião. Ele se levantava, começava a falar e dizia: traduz aí, Rogério. Uma vez ele deu uma aula no Congresso Pan-Americano caprichando no seu espanhol. E ao terminar, um de seus colegas argentinos lhe disse: entendemos você melhor quando fala em português do que do seu portunhol. Ele ficou uma fera. Apesar de ter se dedicado ao estrabismo, se interessava por tudo relacionado à oftalmologia. Esta era a sua verdadeira paixão e religião. Tanto que escreveu um livro sobre a história da cirurgia de catarata. Procurava sempre o melhor e o mais atualizado tratamento e mais de uma vez referenciou o paciente para colegas estrangeiros onde estava o mais avançado especialista. Papai gostava das coisas boas da vida, mas não era mesquinho. Apesar de ter conseguido alcançar uma clientela de classe alta, não se negava a ajudar a ninguém e várias vezes atendeu de graça. Nunca foi bom de negócios e investimentos, muito pelo contrário. Tudo o que ganhou foi fruto do seu trabalho. Como o Almir lembrou, já no final da vida, dos seus 88 anos, tinha vários projetos e planos ainda, inclusive de escrever um novo livro. Enfim, Samuel Kuckerman era um espírito inquieto, cheio de energia e vontade de aprender, que nessa passagem nos deixou muita alegria e vontade de seguirmos juntos na trilha da evolução. Obrigado. Obrigado. Muito obrigado, Rogério. Mário, por favor, você. Bom, Almir, apesar do dia triste hoje de terem 300 mil pessoas mortas pela Covid, e infelizmente o Samuel foi um desses, a gente tem que falar do Samuel com alegria, porque, como o Rogério e o Mauro acabaram de falar, o Samuel era alegria em pessoa. Então, eu vou lembrar de coisas alegres da nossa convivência, e nós dois tivemos convivência em muitos momentos juntos. Eu conheci o Samuel quando eu era estudante de medicina, estava no 6º ano lá no Hospital Miguel Couto. Depois, quando eu era residente, junto com você lá na SBO, no curso da SBO, a gente assistiu às aulas do Samuel, tinha sempre uma piada, uma coisa diferente, fora da medicina. Como eu, hoje em dia, sou o presidente da Sociedade Brasileira de Oftalmologia, eu tenho que falar da participação dele nas diretorias. O Samuel participou de 12 diretorias da sociedade, foi vice-presidente, foi presidente, foi tesoureiro, foi conselheiro, enfim, foi secretário. Ele estava sempre ligado à SBO. E, por ter essa mente que o Mauro falou, que estava sempre pensando 5 anos à frente, nessa minha gestão, ele participava
ele era o cabeça da Comissão de Projetos e Inovações. Quer dizer, um sujeito de 88 anos, eu coloquei na Comissão de Projetos e Inovações pelo que eu conhecia do espírito dele. Como o Mauro falou, ele estava sempre nos congressos no exterior. Eu me lembro dessa história do primeiro autorrefrator. Samuel estava sempre atualizado. Agora, ele tinha uma particularidade. Eu nunca vi o Samuel atendendo pessoa, mas ele contava uma coisa muito interessante. Samuel, como a gente sabe, era dedicado à oftalmologia pediátrica, principalmente estrabismo. E ele falava assim, não, no tratamento da ambliopia, a maioria você consegue tratar fechando o olho e tal, mas tem as crianças que aquilo é um inferno. E aí eu falo para os pais assim, olha só, e hoje em dia você oclui 2, 3 horas por dia. Antigamente era o dia inteiro durante 4, 5 dias. Se isso for criar um trauma no seu filho, é melhor ele enxergar um pouquinho menos desse olho e ter a curva legal do que ficar enxergando um pouquinho mais e ficar um traumatizado a vida inteira. Isso ele me falou várias vezes, falava nos congressos, era uma coisa muito interessante. Quer dizer, ele não tratava o estrabismo, ele tratava a criança, que é o que o médico deve fazer, né? Ele era muito querido pelos residentes. O Marcos Ávila, que já foi presidente do CBL, foi residente dele até hoje, tem uma admiração muito grande pelo Samuel. Eu fui anotando aqui umas coisinhas. Ele era alegre, era firme, mas era brincalhão, mas quando tinha alguma coisa, assunto sério, e lá na reunião da Proftalmo, que a gente ia às vezes, ele era firme nas posições e sabia defender suas posições. Quer dizer, ele era um cara alegre, brincalhão, mas na hora de ser sério ele sabia se posicionar muito bem. Uma coisa interessante, eu acho que aconteceu com você também, Almir. Samuel me conheceu, eu estava no último ano de medicina, eu tinha 23 anos, nós tínhamos 23 anos. Até agora há pouco, ele falou assim, oi, garoto, eu acho que ele era como aquele pai que acha que os filhos não envelhecem nunca. O filho está com 50 anos, o pai e a mãe chamam, essas crianças não tem jeito. Ele era mais ou menos assim. Eu acho que ele te chamava de garoto também, não é, Almir? Também. Quase sempre. E em relação a você, Almir, na aula que ele estava preparando junto com você para a cirurgia de catarata, eu estava lá na sociedade, tomando pé da nova gestão, estava lá o Samuel, de manhã, cedinho, com o João Diniz, pegando livros antigos para falar sobre a história da catarata. Estava todo empolgado com a aula. Quer dizer, o Samuel, eu acho o seguinte, o Samuel, apesar de ter alcançado uma idade avançada, ele nunca envelheceu. Isso é uma coisa que eu acho que poucas pessoas conseguem. Então, assim, eu acho que a gente tem que lembrar dele com alegria, não tem outra maneira. E agradeço por ter conhecido ele, por ter tido essa oportunidade. Um beijo, Samuel. Obrigado, Mário. Antes de dar a palavra ao Fernando, eu queria fazer duas observações. A gente está assim, trabalhando ainda com toda, mas agora, como está acontecendo aqui de novo, eu fico... Semana passada eu dei uma aula e me emocionei na aula porque eu fico com a minha filha aqui, que está no 2º ano de medicina, diz que vai ser oftalmologista, olhando para mim, porque já me dá vontade de chorar um pouquinho. Mas geralmente eu resisto, nem sempre consigo. Mas o Mário agora... A última frase dele, realmente, Mário, nós somos muito privilegiados. Nós tivemos a oportunidade de conviver não com grandes oftalmologistas, mas com grandes homens, né? Grandes nomes da oftalmologia. Um deles é o Samuel, eu não vou citar mais, e o outro é o Fernando Trindade, né, que está aqui com a gente. Mas eu não vou citar mais, que eu posso omitir alguns. Mas se vocês soubessem que tesouro é isso, a gente chegar numa idade, não é que a gente seja muito velho, não está tão velho assim também, mas já com uma certa bagagem, e ver a sorte que a gente deu, né, de ser influenciado não só na oftalmologia, mas também nas decisões, né, o que o Mário falou aqui agora, o bom senso do Samuel. Olha, vem cá, se é para o garoto também ficar traumatizado, deixa ele enxergar um pouquinho menos desse olho, entendeu? Essas coisas não tem escrito em livro. Ou você aprende com um mestre desse, ou não aprende. Não está escrito em livro, né? E a outra coisa bacana é que eu estou vendo aqui 76 pessoas, claro que tem o Bernardo, tem o pessoal que não é oftalmologista, mas então eu estou me lembrando aqui quando o Flávio Cury falou, Almir, você quer... Vou te botar para coordenar as sessões do Copstar, que o nosso objetivo foi esse, né? Foi falar de oftalmologia, principalmente, né? Foi falar das nossas reuniões, foi abordar assuntos oftalmológicos. Então, esse evento hoje aqui, para mim, é muito gratificante, porque eu me sinto cumprindo exatamente o que o Flávio pediu de mim e a Valéria me ajuda da maneira melhor possível que ela pode ajudar, né? É nos reunirmos em torno da oftalmologia, não só das novidades, né? Mas trazer grandes nomes, grandes figuras da oftalmologia para nos falar não só da técnica, mas da experiência,
da vida, né? Da vida de oftalmologista. Então, agora, com a maior alegria... Almir, posso muito dar um alegre. testemunho? Por favor, Rapidinho? por favor. Eu conheci o Samuel, eu tinha 10 anos de idade, porque meu pai foi presidente da Sociedade Brasileira de Oftalmologia e eu tinha essa idade. E na posse do meu pai, ele disse o seguinte, eu nem sabia, né? Bom, fulano de tal para ser meu secretário, fulano de tal, vice-presidente, e para ser o tesoureiro, uma pessoa que me merece total confiança, o Samuel Kuckerman. Eu falei, esse cara deve ser uma fera. E passou por aí e eu vim conhecer o Samuel mais tarde, quando cheguei na oftalmologia. Mas esse testemunho é muito interessante, porque para a minha vida inteira, ele era o cara em que meu pai depositava toda a confiança. Foi muito legal. Legal. Bom, Fernando, é uma honra enorme ter você aqui. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Além de tudo, porque o Samuel, a gente tinha discutido isso antes. Olha, vamos convidar o Fernando para fazer. Então, a gente está muito alegre por tudo e também por estar cumprindo um dos últimos desejos, né? Pelo menos desejo manifesto do Samuel. Então, vai ser uma honra ouvi-lo agora. Tá. Bem, eu queria inicialmente agradecer ao Almir, a Valério, o convite. Uma alegria muito grande estar aqui com vocês, aos queridos colegas aí do Rio de Janeiro e do Brasil também. E nós vamos, então, falar um pouco sobre o astigmatismo irregular. Então, eu gostaria, primeiro, de... um minutinho só. Está aparecendo aí? Vocês estão me ouvindo? Agora sim, Fernando, está aparecendo uma foto sua. Está aparecendo a foto também, né? Isso. Eu queria fazer também uma pequena homenagem ao nosso querido Samuel. Há exatamente 3 meses, na noite de Natal, no dia 24 de dezembro, eu estava lá em Portugal e estava lendo o livro dele, estava relendo o livro dele sobre a história da catarata, O Espelho da Alma, um livro muito interessante, relendo. Então, eu mandei uma mensagem para ele no WhatsApp, né? E ele sempre me respondeu no mesmo, desejando boas festas, né? E 2 semanas depois, era aniversário do Samuel, dia 6 de janeiro, eu mandei uma nova mensagem para ele, né? E ele respondeu assim, né? Obrigado, seu meu amigo, ter lembrado do meu aniversário, que possamos estar juntos mais vezes nos próximos anos. Quer dizer, isso tem pouco mais aí, tem pouco menos de 3 meses, né? Então, isso mostra, de fato, como a vida é fugaz, como a vida é imprevisível, né? O Samuel estava com planos, né, de viver bastante. Ele é uma pessoa que a gente só tem lembranças ótimas dele, mas tudo passa, né? Tudo se apaga, né? Menos das lembranças. E lembrança é o que a gente tem de melhor do Samuel. Então, fica a nossa homenagem ao nosso querido amigo e também a todos os colegas aí que tiveram o privilégio de terem a companhia do Samuel Kuckerman. E tenho certeza que ele está conectado a gente, não virtualmente, mas num plano talvez um pouco acima do virtual, no espiritual, né? Eu tenho certeza que está presente nessa noite que nós estamos homenageando. Bem, nós vamos falar um pouco sobre cirurgia da catarata e astigmatismo irregular. E nós sabemos que a cirurgia da catarata, na presença de astigmatismo irregular, geralmente ela é muito frustrante, tanto para o paciente como para o cirurgião, né? Naturalmente, quando a gente fala astigmatismo irregular, nós devemos levar em consideração que é um grupo extremamente heterogêneo. Existem casos assim mais leves, como o da esquerda, né, o olho direito aqui, e casos muito mais graves, como o lado direito, né? Quer dizer, são várias variáveis aí, e os casos variam muito, né? Então, eu queria começar com um caso já antigo, um caso dramático, porque se tratava de um paciente jovem, uma paciente de 51 anos, que teve um acidente grave, perfurou os 2 olhos e perdeu um dos olhos. Esse olho direito é o olho que ela perdeu, usava prótese. E no olho único, ela teve uma catarata
com uma laceração grande de córnea, como vocês vão ver aqui. Isso é o olho com a prótese, o olho direito. O olho esquerdo tinha essa visão, uma visão muito ruim, e piorou demais. E tinha esse glaucoma aderente, com várias cicatrizes centrais, né? E com uma catarata densa que piorou mais a visão dela. E, para piorar, ela tinha também uma catarata polar posterior, olho único, paciente de 51 anos de idade. Quer dizer, é um caso dramático, né? Foi feita a cirurgia, isso aqui é só para mostrar a topografia extremamente irregular. Foi feita a cirurgia deve ter mais de 10 anos. Mas antes, porém, a gente não precisa de nada muito sofisticado para ver o astigmatismo irregular. Basta olhar as miras aqui do raio massa, por exemplo, a gente vê logo que essa paciente tem um astigmatismo extremamente irregular, né? Quer dizer, isso aí na realidade, o paciente jamais vai ficar satisfeito com a visão tendo astigmatismo regular desse, a não ser que ele use lente de contato. Mas, geralmente, esses pacientes não toleram muito a lente de contato, né? Como era o caso dessa paciente. Então, foi feita essa cirurgia, né? E, naturalmente, com uma dose assim, de estresse maior do que qualquer olho, né? Um caso de catarata polar posterior, é bom sempre invocar a providência divina nesses casos, é sempre uma boa ideia. Aí nós estamos fazendo a hidrodelineação, não fizemos a hidrodissecção, e fizemos a cirurgia. Eu vou adiantar um pouquinho, porque tem vários vídeos, para não ficar perdendo tempo, só colocar no finalzinho. Aqui é o final da cirurgia, né? Com a lente implantada, felizmente a cirurgia transcorreu muito bem, mas a visão da paciente nunca, nesses casos, evidentemente, não é boa. Melhora, mas não é nenhuma Brastemp, né? Sempre fica uma visão subótima, né? E essa paciente ficou com visão de 20/100 J2 para perto, né? Interessante que com o óculos de pinhole ela tinha visão de 20/20 J1, né? 20/20 J1. E aqui eu queria mostrar para vocês o relato dela, o relato que é interessante ver o que a paciente sente, né? Eu tenho evitado dirigir à noite, sabe? Eu tenho evitado dirigir à noite. Vocês estão ouvindo? Pode perceber, né? Muito. As letras ficam muito mais nítidas. Ultimamente, eu tenho feito assim, para olhar a hora do relógio da televisão, sabe? Ela disse, na realidade, pena que vocês não podem perceber como melhora a visão com óculos de pinhole, no caso de astigmatismo irregular grande como este, né? E é interessante, isso é um fato, isso é uma coisa milenar, a gente já conhece isso há muito tempo, né? E aqui é só para lembrar, quando eu estive lá em Lhasa, eu fiquei muito mais impressionado com o diâmetro pupilar dessa cabra do que propriamente com os monges tibetanos, né? Achei interessante, que mostra que essa pupila pequena dessa cabra não é à toa, não, né? Cumpre algum papel, talvez um papel muito importante que a gente não sabe avaliar bem, né? Quer dizer, é muito importante, então, em astigmatismo irregular, a pupila pequena. E é bom também que a gente fale que a pupila, o diâmetro pupilar diminui com o passar dos anos, né? É a famosa miose senil, que é muito bem-vinda. Eu sempre falo que a miose senil talvez seja a única vantagem da senilidade, né? É uma dádiva divina a miose senil. Então, cabe ao cirurgião de catarata preservar essa miose, não causar nenhuma injúria, nenhum traumatismo, nenhuma iatrogenia pupilar durante a cirurgia de catarata, porque ela é muito útil, né? Muitíssimo útil. Eu sempre chamo essas pupilas pequenas de premium pupil, porque, de fato, é uma dádiva, né? Uma dádiva divina, que, interessante, a minha família tem vários membros que têm uma pupila pequena como essa aí, né? E aqui esse gráfico mostra exatamente a importância da pupila pequena no sentido assim, de neutralizar astigmatismos, por exemplo. Aqui a linha vermelha ela retrata uma pupila pequena. A linha preta, uma pupila grande, de 6 milímetros. Vocês observem, à medida que vai subindo o grau do astigmatismo, a visão piora demais na pupila grande e se mantém na pupila pequena. Isso mostra que, de fato, quando a pupila, até uma pupila assim, de 1,5, 2, nós, como astigmatismo pequeno, a gente nem precisa se preocupar em implantar lente tórica nesses casos, basta
tomar muito cuidado de não causar nenhuma heterogeneia pupilar e a pupila ficar maior do que antes. Então, a gente tem que devolver ao paciente a pupila que ele tinha antes da cirurgia. Tá? Tomar muito cuidado nessas manobras de aumentar o diâmetro pupilar, né, durante a cirurgia. E é interessante que, na prática da oftalmologia, todos nós temos muito... É muito frequente ver pacientes que foram operados há 30 anos com lente monofocal, né, que nunca mais usaram óculos. Né, nunca mais usaram óculos, geralmente por causa disso, ou é por causa de uma pequena refração miópica, que não é o caso desse aqui, porque a refração aqui é praticamente irrelevante, mas por causa da pupila pequena. Então, a pupila pequena é muito importante, como falei, é uma dádiva, e a gente tem que tomar muito cuidado para não causar nenhum traumatismo, não aumentar o diâmetro pupilar, que é uma apanagem interessante para o paciente depois de cirurgia. Então, a moral da história, o tamanho pupilar é uma coisa muito importante. E no olho com astigmatismo irregular, né, uma córnea muito aberrada, é muito melhor ter um olho do tigre, da onça, do que o olho da coruja. Né? Quanto maior o diâmetro pupilar, no olho com córnea aberrada, pós-trauma, como foi esse caso, pós-ceratocone, pós-ceratomia radial, pós-transplante de córnea, geralmente a córnea fica muito irregular, é péssimo ter o olho da coruja, é bom ter o olho sempre da oncinha, aí, do tigre. Né? E é interessante que a maior parte dos cirurgiões, na realidade, nem liga para diâmetro pupilar antes da cirurgia, nem olha direito. E é muito interessante a gente observar o diâmetro pupilar pelo simples exame da lâmpada de fenda. E a melhor maneira de avaliar o tamanho da pupila é através da lâmpada de fenda, com a luz da lâmpada de fenda desligada. Só manter a luz da sala ligada, aí a gente pode ajuizar, pode valorizar exatamente o tamanho real da pupila, como mostra aqui nesse vídeo. Né? Com a lâmpada de fenda desligada, a gente observa que a pupila dilata-se bem, mostra que esse paciente deve sofrer mais se ele não tivesse a pupila tão grande assim. Com a pupila menor, ele iria ter menos queixo. Então, esses pacientes com pupila da coruja são pacientes que sofrem demais com as aberrações na córnea, nesses casos de astigmatismo irregular. Bem, a ideia de implantar o implante de pinhole é uma ideia antiga, Eu posso citar aqui o Peter Choice, que foi muito amigo do Ridley na década de 60, ele já tinha assim, pensado em fazer uma lente com pinhole exatamente para esses casos. Mas essa lente não vingou, porque, como não vingaram nenhuma dessas lentes de cama anterior dele, né, foram as primeiras lentes aprovadas pelo FDA no início da década de 80, mas foram lentes assim que nasceram praticamente mortas, né, devido ao traumatismo que observavam no endotélio, quer dizer, as córneas descompensavam rapidamente, foi prontamente abandonado. Mas a ideia do Peter Choice é uma ideia antiga, quer dizer, essa ideia de pinhole é uma ideia milenar, né? É um conceito milenar, e o Cláudio, meu filho, em 2013, bolou essa lente, uma lente toda preta, né? Uma lente que se implantava no sulco ciliar, feito pela Morcha, que é uma fábrica pequena, mas muito boa, muito conceituada, muito cuidadosa lá da Alemanha, e ele bolou essa lente exatamente para suprir esses casos. Né? É uma pequena parcela de pacientes que, na realidade, se beneficiam com esse implante. Né? E esse implante, inicialmente, foi planejado para ser colocado no sulco ciliar, né? Como pigback, também é um conceito já antigo, que todos conhecem, né? Já muito aceito pela comunidade, mas hoje a gente pode colocar dentro do saco, junto com a primeira lente. Né? E aqui mostra um estudo que foi feito lá em Salt Lake City, pela Liliana Werner, sobre essa lente, uma imagem muito bonita. A gente pode falar lente, porque na realidade não é lente, é mais um implante, porque não tem nenhum poder dióptrico. Né? É um implante com orifício central sem poder dióptrico. Quer dizer, isso aí é um implante, não é uma lente intraocular. Aí mostra essa imagem muito bonita da MIAC, viu? Né? A gente vê exatamente a lente
primária, corrigindo a metropia, e a lente do piggyback, né, a suplementar, o implante suplementar, corrigindo a aberração corneana. Quer dizer, uma imagem muito bonita. E aqui mostra a microscopia especular das duas lentes, né, mostrando que a Extrafox é um pouco mais fina, né, do que a Sucoflex, que todos conhecem, que é uma lente suplementar que para corrigir as surpresas refracionais, né, tem atualmente, inclusive, a lente Sucoflex multifocal, né? E aqui mostra a face anterior e a face posterior. A face posterior é côncava e, com isso, ela se afasta da lente primária, e aquele perigo que existia de haver aquela opacificação interlenticular, isso não existe. Primeiro que existe um orifício de 1,3 aí no meio. E segundo que a lente é bem côncava, quer dizer, não existe contato entre as duas lentes, e com isso não tem a possibilidade de haver essa opacificação, uma vez as duas lentes implantadas dentro do saco capsular, né? Agora, essa lente é interessante. Essa lente tem um orifício de 1,3, mas tem também um modelo que nós temos 1,5 para os casos menos graves de astigmatismo irregular. E temos também existe também outro modelo de lente com um tamanho da ótica, entre aspas, de 4,5 milímetros, uma lente um pouco menor, que facilita a visualização do fundo do olho, como eu vou mostrar no transcorrer dessa minha apresentação. Agora, interessante que é esse material é um material opaco à luz visível, né? Mas a luz infravermelha é totalmente transparente. E essa foi a grande sacada do Cláudio, porque ele descobriu esse material, falou assim, vou fazer uma lente opaca, mas ela é transparente, permite a visualização através dela, utilizando-se tecnologia que funciona com luz infravermelha, né? Então, essa que foi a grande tirada, né, do Cláudio. Soube que esse material era um material exclusivo da Moscha, foi na Alemanha, teve todo o trabalho, foi lá, conversou com Olaf Moscha, o proprietário da Moscha, e com isso aí foi uma história longa, mas muito interessante. Aqui é um paciente, esse paciente está com implante estenopeico, e dá para fazer o OCT tranquilamente, sem nenhum problema da mácula, porque o OCT funciona com uma tecnologia infravermelha, né? Da mesma forma, pode-se fazer pequenos ajustes na lâmpada de fenda e dá para fazer uma bimicroscopia com infravermelha com grande facilidade e é muito útil, por exemplo, para ver o que está ocorrendo atrás do implante opaco, implante preto, né, opaco. Aqui a gente pode observar com a bimicroscopia infravermelha a posição da lente tórica que foi colocada atrás, os pontinhos da lente tórica que vocês podem observar aí, a presença, os limites da cápsula orexis anterior, quer dizer, é muito fácil de visualizar tudo que está ocorrendo, utilizando-se, então, biomicroscopia infravermelha, que não é nada difícil de se fazer, né? Bem, esse tema é um tema que já está ganhando uma certa divulgação, né? Já foi matéria aí do editorial dessa revista importante, né? Do JCRS, já tem quase 2 anos e meio, né? E existem no mercado 2 lentes, uma lente fabricada pela Arcofox, aí é uma lente mesmo, que tem poder dióptrico, né? Que é feita pela Arcofox norte-americana, chama IC8, de acrílico hidrofóbico, e essa feita na Alemanha, Moscha, que o Cláudio quis que ela se chamasse Extrafox, é um nome muito interessante mesmo, e, de fato, ela alarga o foco, aprofunda o foco, eu acho que é um nome muito apropriado. E aqui nós já temos uma experiência assim, bem assim, nesses 7, 8 anos, na nossa clínica já foram implantados mais de 300 casos, mas, como eu falei, são casos muito selecionados, muito específicos. Isso aí é para pacientes assim, que estão assim, praticamente, não tem outro recurso, já fizeram tudo, e estão aí esperando na fila do transplante de córnea, né? Quer dizer que estão assim, apavoradíssimos, né? E estão procurando outro recurso. Quer dizer, o problema é para um nicho de pacientes, né? Isso já foi implantado para várias pessoas, acredito que a nossa experiência tem mais de 300 casos, e no mundo deve ter uns 600 casos. Um deles aí agora, foi publicado agora, por um próprio alemão, né?
com bom resultado, um resultado muito bom em caso de esterotomia radial. O próprio Koch já ajudou a divulgar mais essa lente, né? Quer dizer, está sendo divulgado e o pessoal já está vendo benefício para essa parcela assim, muito bem selecionada de pacientes, né? Já foi objetivo aí de capas aí de revista aqui nos Estados Unidos, como também aqui no Brasil. E esses 2 trabalhos, tanto do Cláudio como do Bruno, foram apresentados no último congresso da ASCS, e todos 2 foram premiados. Esses trabalhos são muito interessantes. É o filme do Cláudio e o trabalho do Bruno. O trabalho do Bruno nós vamos apresentar agora daqui a pouquinho, mas todos os 2 estão no YouTube. É só procurar no YouTube, que é muito interessante. E há pouco a própria ASCS recomendou esse filme, um filme de 8 minutos, muito interessante, sobre a vida de uma pessoa em desespero com ceratocone, né? É muito interessante, é um caso real, e eu sugiro que todos dêem uma olhadinha no YouTube, vocês vão ver esse vídeo. Na semana passada, agora o Cláudio foi premiado exatamente através dessas pesquisas que ele tem feito na Arábia Saudita, né? Exatamente pela utilização em casos assim que não tinham solução, utilização do implante de pinhole. Foi agora no dia 18 de março. Bem, então eu vou mostrar rapidamente aqui alguns casos nossos, né, os mais antigos, os mais novos, mostrando exatamente o papel importante dessa nova tecnologia para resolver casos complicadíssimos, casos enrolados, que os pacientes, como eu falei, são pacientes que a única solução seria transplante de córnea, com todas as complicações inerentes, todos riscos e complicações inerentes ao transplante de córnea, né? Bem, casos pós-anel, casos pós-transplante de córnea, tem vários casos de trauma, né, com perda parcial da íris, né? Tem muitos casos, mas eu vou mostrar só alguns. E vamos mostrar, começando um caso assim, bem especial, que, de fato, não precisa pensar muito para ver que, de fato, é uma solução muito importante. Esse paciente teve um trauma muito importante no olho esquerdo, e ele perdeu o cristalino, teve catarata, teve uma laceração grande de córnea e perdeu um pedaço da íris, né? Aí, o que foi feito? Foi feito uma sutura de córnea, a cirurgia da catarata, implante de lente. Evidentemente que o paciente com astigmatismo regular enorme devido a essa laceração na córnea, não vai ficar satisfeito, como falei no início da minha apresentação. Quer dizer, ele tinha uma visão subótima, na melhor das hipóteses, mas tinha uma fotofobia assim, impressionante, devido ao astigmatismo regular e devido também à perda, essa falta da íris, né? Foi feita a cirurgia. Lembrar que, como eu falei anteriormente, essas córneas muito aberradas, na presença de pupila muito grande, isso é uma combinação assim, atroz ao paciente, né? Então, pupila da coruja é uma pupila assim, péssima, os pacientes sofrem demais. Foi feito, então, secundariamente, o implante do estenopeico e resolveu-se o problema, né? O paciente voltou a ter uma visão sem correção, 20/25 J1 e sem a fotofobia. Quer dizer, um caso específico, um caso de trauma que foi resolveu completamente, de uma forma espetacular, o problema do paciente. Esse aqui é um outro caso, que é um caso que todos pensam em usar, é um caso parece traumatismo, mas não foi traumatismo, não. Isso aqui é uma esterotomia radial feita talvez com navalha, né? Com navalha, uma coisa assim absurda. E esse paciente tinha um astigmatismo irregular, mas não é tanto irregular, não, mas é irregular, né? E foi feita a cirurgia, e com a catarata densa, visão muito baixa, foi feita a cirurgia. Como vocês vão ver aí, nós entramos aí, fizemos uma incisão de 2,2 através das 2 incisões. Naturalmente, não havia espaço para essa incisão, pegou a incisão a incisão do ceratoma radial, que até largou, abriu como se fosse um zíper, né? O que até facilitou para colocar essas lentes, né? Colocamos a lente primária, que não era tórica, hoje a gente sempre coloca lente tórica,
E depois a lente suplementar, buscando uma fixação no sulco ciliar. É uma lente bem mais, um implante bem mais fino que a lente anterior, por exemplo, como vocês podem observar. E aí foi colocada. E essa implantação é uma implantação muito simples, né? Não tem, é quase que intuitiva no sulco ciliar, sob a proteção de viscoelástico, coloca-se a lente e centra-se bem a lente. Aí uma lente dentro do saco, a lente primária corrigindo a ametropia dentro do saco e a lente corrigindo a aberração corneana no sulco, né? Hoje, sem dúvida alguma, como vocês vão ver daqui a pouquinho, nós colocamos ambas as lentes dentro do saco, porque busca uma fixação, uma centralização melhor, né? A vantagem é centralização melhor. Tudo tem vantagens e desvantagens, né? A vantagem é uma centralização melhor quando é a lente implantada dentro do saco, e a desvantagem é, se precisar desplantar, é mais difícil, porque do jeito que está aí, a lente de pinhole no sulco, ela é muito fácil de ser explantada, muito fácil de ser explantada. Aí acabou a cirurgia, colocamos aí um miótico intraocular, fechamos essas incisões aí, e está resolvido. O resultado foi muito satisfatório. Seria melhor se tivesse colocado lente tórica, sabe? Seria bem melhor. Então, aqui o resultado aqui no dia seguinte, com a miose, um pouco de edema na região da laceração, aqui uns dias depois. Observe que, quando a gente coloca a lâmina de fenda, a pupila contrai sempre, né? Na realidade, a pupila real é bem maior do que essa aí, né? Como eu falei, examinamos com a lâmina de fenda, com a lâmpada apagada, a lâmpada de fenda, a gente observa a realidade do diâmetro pupilar. Esse caso é um caso meu, é um caso assim absolutamente interessante, né? E foi assim com resultados assim, brilhantes. Esse paciente tinha 25 anos e tinha uma miopia de 9, tinha ceratocone, como mostra aí a topografia à esquerda. Esse paciente ele foi submetido a um implante de lente fáscica de cama anterior para corrigir o ceratocone. E, segundo o paciente, que esse paciente não era meu, ele foi depois, ele teve uma dor muito forte na noite da cirurgia, vomitou bastante, e procurou o médico que fez a cirurgia, e no dia seguinte, a lente foi colocada, uma lente Bykoff, e no dia seguinte retirou a lente Bykoff, né? Retirou a lente Bykoff. E ele evoluiu com essa midríase irregular, com uma atrofia total da íris, e com uma fotofobia imensa, e ficou assim durante 20 anos até desenvolver a catarata. Aí foi feita a cirurgia da catarata, eu vou mais para frente um pouquinho, foi colocada a lente, foi colocada o implante, e esse paciente ficou com visão de 20/20 J1. Eu vejo, deve ter mais ou menos uns 5 anos que eu implantei eu fiz essa cirurgia. Eu vejo esse paciente com maior satisfação todos os anos, continua com uma visão perfeita, nunca mais teve problema. Quer dizer, é um caso interessante. Midríase grande, córnea aberrada, porque tinha ceratocone, e resolveu de forma brilhante aí, e definitiva o problema visual dele. Quer dizer, é um caso também muito interessante. Devido à experiência muito boa em casos com catarata, naturalmente, isso nos autorizou a fazer cirurgia nos casos sem catarata, né? Então, pacientes que já fizeram tudo, como foi essa paciente, tinha feito crosslinking, fez implante de anel, fez tudo, não tolerava lente de contato, e a visão dela era muito baixa, apesar disso tudo. A visão não corria. Aqui a topografia. Apesar disso tudo, a visão muito baixa, visão sem correção de 20/200, para muito ruim. Foi feita a cirurgia, uma faco refrativa. Nós estamos na era da faco refrativa, né? Tem que tomar muito cuidado com as indicações, tem que ser indicações muito precisas. Foi feita a faco refrativa, foi colocada a lente para corrigir a ametropia da paciente. Isso é muito importante. Só colocar o estenopeico não resolve. Tem que corrigir também a ametropia, né? Colocou a lente para corrigir a ametropia, depois colocou a lente para corrigir a aberração que tinha ainda, né? E o resultado
nós vamos colocar um pouquinho mais para frente aqui, para não ficar um pouco descentrado aqui o vídeo. O resultado foi razoável, porque não corrigiu, não colocou lente tórica. Atualmente, nós temos colocado sempre lente tórica nesses casos, né? Ele ficou assim, o resultado. Assim, e com a visão 20/40 J2, 1000 vezes melhor do que antes, mas faltava esse cilindrozinho aí que melhorava a visão um pouco mais com o cilindro. Quer dizer, então, nesses casos, a gente tem que tentar corrigir todo o cilindro também. Todo o cilindro. Essa é a conduta nossa atualmente. Colocar as duas lentes no saco, sempre usar, na medida do possível, lente tórica. A gente não usa lente tórica quando o astigmatismo for muito irregular, né? Esse é o prêmio que o Bruno ganhou agora na Askers, naquele Golden Apple, o prêmio do Golden Apple, um caso muito interessante, um paciente de 41 anos, um professor de línguas, que também tinha feito todas as cirurgias, os casos de ceratocone, já tinha colocado anel, e estava com visão muito baixa, que não estava, ele estava incomodado com a visão, não tinha resolvido, e ele não se adaptava com lente de contato, e não queria fazer transplante de córnea de forma alguma. A visão dele sem correção era 20/800 e J3, né? Aí, então, foi feita a cirurgia. A cirurgia foi feita, colocar a lente... Aí, a cirurgia foi feita colocando a lente dentro do saco capsular e o implante de pinhole também dentro do saco capsular, uma lente de 8 dioptrias. Geralmente, em ceratocone, as dioptrias são baixas, né? E a outra lente suplementar dentro do saco capsular também. Só que o paciente ficou com a visão bem melhor 4 meses depois, né? Ficou com uma visão muito melhor do que antes da cirurgia, porém, faltava algo mais, faltava correção mesmo do astigmatismo, né? Do astigmatismo regular. Quer dizer, a mensagem é essa, que nesses casos é importante colocar sempre a lente, uma lente tórica junto com o implante de pinhole. Então, nesse caso, que optou-se então para a explantação das duas lentes, da lente de pinhole primeiro, aí mostra como é fácil essa explantação. Essa estava no saco, mas é fácil. E depois a explantação um pouco mais complicada, um pouco mais difícil. 4 meses depois já havia uma certa fibrose da lente primária, que não era uma lente tórica, como devia ser, uma lente asférica, sem ser tórica, né? Monofocal asférica, foi retirado dessa forma e foi colocado uma lente tórica. Foi colocado um anel exatamente para garantir a expansão do saco capsular depois de 4 meses. Eu acho que o cirurgião moderno de hoje tem que ter essa capacidade de trocar lentes, né? Trocar lentes. Aí foi colocado a lente tórica, como vocês podem observar pelas marcas aí da lente, e colocamos a mesma lente, mesmo implante de pinhole, dentro do saco capsular. E, com isso, a visão do paciente melhorou muito, né? Quer dizer, é um caso assim, muito interessante também de troca das duas lentes, buscando aí um resultado refracional bom, né? E o resultado aí foi excepcional. O paciente ficou com visão de 20/16 J2, o paciente tinha uma visão muito pior, quer dizer, o paciente ficou muito satisfeito. Esse é outro caso, um caso mais incomum de ceratocone na presença de coloboma congênito, com visão muito ruim, né? E esse paciente, pelo fato de ter esse astigmatismo regular do ceratocone, tinha também uma fotofobia imensa, já tinha tentado tudo que é lente, né? Então, foi feita a cirurgia fascectomia refrativa com implante de lente tórica, mais um implante de lente de pinhole, com um resultado assim, espetacular, 20/30 e J2, né? Com redução significativa da fotofobia, né? Agora, eu queria mostrar uma complicação, que é sempre bom mostrar as complicações também, né? Então, mostrando simplesmente os casos bons, né? Vamos mostrar, então, um caso que deu uma complicação, né? A gente tem que estar sempre preparado para as complicações. Novas cirurgias, novas complicações. Se bem que aqui não foi uma complicação nova, não. Então, é um paciente de 47 anos, que já tinha feito múltiplas cirurgias refrativas, córnea totalmente irregular,
o lado esquerdo mais que o lado direito, uma visão muito ruim, visão, né, como vocês podem observar, uma visão muito ruim, visão... Aqui só para mostrar a topografia do olho direito, não é tão irregular, mas é irregular, e do lado esquerdo muito mais irregular. Então, nós vamos mostrar a cirurgia que foi feita no olho direito, o olho um pouco melhor, como vocês podem observar, que é a cirurgia que se faz hoje, né? É a fascectomia refrativa, né? Que nada mais é do que uma aspiração, né? Uma aspiração do cristalino. Naturalmente, a cirurgia tem que ser impecável. Nesses casos aí, são casos assim, que exigem muito a experiência do cirurgião. Foi colocada a lente primária dentro do saco capsular, uma lente tórica, buscando corrigir o máximo possível da metropia do paciente, e por cima dela, dentro do saco capsular, as duas dentro do saco capsular, foi colocada o implante de pinhole, buscando a correção das aberrações corneanas, né? Das aberrações corneanas. E foi feita a cirurgia de forma usual, né? Comum, de rotina, como tem sido feito na clínica, né? E o resultado foi muito interessante, o paciente ficou satisfeito. Esse aqui é no dia seguinte, aqui é 7 meses depois. Aqui a pupila está contraída, bem contraída, com a luz acesa da lâmpada de fenda. Se porventura soltar, se apagar a lâmpada de fenda, apagar a luz, observe que a pupila fica aquela pupila enorme, o paciente mostrando cicatrizes das cirurgias refrativas prévias, anteriores, né? Agora, acontece que esse paciente estava muito satisfeito, quase um ano depois da cirurgia, né? Eis que, visão de 20, 30 J2 sem correção. É incrível a recuperação visual desses pacientes, né? Com córneas irregulares, com implante de pinhole, mais a lente para correção da metropia. Eis que, 2 anos depois, o paciente volta com uma baixa de visão. Esse paciente era se não me engano, de São Paulo, uma baixa de visão devido à hemorragia vítrea pós-descolamento vítreo. Então, foi feita uma vitrectomia, e segundo o cirurgião que fez, foi o Dr. André Maia, lá de São Paulo, foi possível fazer tranquilamente a vitrectomia através do implante de pinhole. Naturalmente, poderia muito bem retirar o implante de pinhole, né? Mas não quis manter o implante de pinhole, e ele nos disse depois que deu para fazer com certa tranquilidade essa vitrectomia através do pinhole, que tem uma abertura, como você sabe, de 1,5. Né? Existe um outro modelo com 1,3 milímetros, a abertura central. Tem um outro modelo nosso, da Extra Focus, também de 1,5 milímetros, que fica até mais fácil. E depois ele fez o endolaser, o endolaser com o endoscópio, foi um pouco mais difícil, palavras do Dr. André Maia, mas foi possível, né? Aquele alargando a incisão escleral da paz plana para colocar o endoscópio, né? Mas foi possível fazer, e como vocês vão poder observar, eu vou até seguir um pouquinho aqui para frente para... Aqui é só para mostrar a aplicação de laser, do endolaser, né, com endolaser, através, pela periferia do implante, né, o implante de pinhole. Né? É possível fazer. Resumindo, é possível. Claro que atrapalha um pouco, mas é possível. Não é totalmente difícil, não é totalmente... Claro, tem que ser em mãos de pessoas bem experientes. Então, deu para fazer tudo, né? A laceração, a rotura da retina com laser e a vitrectomia através do implante. Quer dizer, é uma complicação que resolveu-se sem retirar o implante. Quer dizer, essa é uma coisa interessante que todo mundo pergunta: se acontecer alguma coisa na retina, o que pode ser feito? Esse caso já aconteceu, foi feito sem problema. Isso aqui é só para mostrar o implante, esse implante de 4,5 milímetros, com a mesma abertura central de 1,3, que também é muito útil nesses casos aí, onde se a pessoa tiver algum problema de retina, talvez seja interessante implantar
essa lente, como vocês vão ver, esse implante, como vocês vão ver agora, que permite uma visualização do retina mais fácil do que o implante com a parte central de 6 milímetros, né? Então, a mesma coisa. Eu mesmo já fiz um caso de ceratocone grande, que praticamente coloquei só o implante estereopeico no saco capsular, porque era muito curva a córnea, o poder de óptico praticamente era zero. Então, colocou só o implante estereopeico. Quer dizer que nós temos uma quantidade muito grande de casos variados, né? Aí a colocação da lente tórica, sempre a mensagem é sempre procurar corrigir o máximo possível da metropia, depois da colocação do implante, isso um pouco menor, exatamente para facilitar a visualização, mas tem algumas desvantagens. Qual que é a desvantagem? Ele talvez seja até um pouquinho mais difícil de colocar, porque ele talvez um pouco mais difícil. Mas a desvantagem é que se a pupila dilata bastante, um paciente com pupila muito grande, o paciente nota, né, aquela coisa, um brilho, né, um brilho ao redor da parte externa da lente. Quer dizer, tudo tem vantagens e desvantagens, né? Bem, e com essa bela imagem dessa lente de pinhole, esse implante, sempre tem mania de falar lente, mas não é lente, isso é implante de pinhole, né? Eu queria agradecer mais uma vez o convite, foi uma honra, uma alegria, uma honra muito grande estar aqui prestando essa homenagem ao nosso querido amigo Samuel Kurkman, que partiu, né? E falar aos colegas que tiverem interesse nessa matéria, é só pesquisar aí no canal do YouTube da nossa clínica, tem praticamente tem tudo sobre essa matéria, né? Então, vocês são muito bem-vindos de acessar aí o canal do YouTube da clínica, tem tudo sobre o pinhole. E com isso, então, agradeço demais o Almir, a Valéria aí, pelo convite, né, que muito me alegrou, e agradeço também a presença, né, o prestígio da presença aí de todos vocês, né? Então, muitíssimo obrigado, Almir, muitíssimo obrigado, Valéria, um abraço a todos, em especial ao Mauro e ao Rogério, né, filhos aí, que tem um legado aí de levar a obra do Kurkman, do Samuel Kurkman para frente, né? Então, muitíssimo obrigado, gente. Eu estou às ordens aqui para qualquer pergunta. Fernando, nós é que agradecemos, e agora eu passo a palavra para a Valéria, para ela coordenar aí o pessoal que está fazendo pergunta, Valéria. Tá, Fernando, uma série de perguntas, prepare-se. Mirela Gomes, para malformações irianas, seria indicado também? Você já falou... Na realidade, o implante de pinhole, ele está indicado para quando existe perda de parte da íris, né? Quando é um segmento muito grande de íris, aí tem o implante de íris artificial mesmo, né, da Human Optics, por exemplo, que de fato é fantástico, né? O trabalho do Michael Snyder lá em Cincinnati, que é simplesmente fantástico, um enorme de casos aí com resultados brilhantes, e outros também, né? Outros dos Estados Unidos, né? Principalmente do Michael Snyder, né? Que mexe com essa parte de transplante de íris artificial, cujo representante principal, aí, a indicação principal é mesmo para perdas grandes de íris, né? Mas perdas segmentares, assim, eu acho que o implante pinhole resolve bem, né? Como eu mostrei nos casos aí. Dr. Paulo Augusto, de Arruda Melo, uma honra. Ele pergunta como é a possibilidade do tratamento de eventual retinopatia diabética ou oclusão vascular retiniana nesses pacientes, panfotocoagulação. Um abraço, Paulo Augusto. Obrigado pela sua pergunta, sua presença, sua paciência de ficar até agora aqui, né? Mas, naturalmente, esses olhos aí são olhos assim que precisam ser previamente examinados. A gente sempre pede que esses pacientes tenham uma avaliação assim, profunda, total pelo retinólogo, né? O retinólogo tem que liberar para fazer a cirurgia, né? E a cirurgia tem que ter indicação forte também, uma indicação. Se a indicação não for tão forte, nem faz a cirurgia não é feita, né? Mas são casos que talvez poderia implantar a lente com uma abertura um pouco maior, de 1,5, ou mesmo
é 1,3, e, na pior das hipóteses, caso haja alguma coisa muito complicada, retira-se a lente, né? Mas a gente sempre, em todos os casos, a gente sempre pede uma avaliação pré-operatória e a liberação, o sinal verde dado pelo retinólogo, né? E os pacientes são avisados também, né? São avisados. E são pacientes que estão assim em desespero, porque são pacientes que não estão enxergando, pacientes não estão enxergando. Não é para qualquer caso, a gente sempre tenta. A clínica, a cirurgia começa onde a clínica acaba, então a gente tenta tudo antes, tenta lente de contato exaustivamente. Muitos deles já tentaram anel e a visão ainda ficou subótima. E, quer dizer, a gente tenta tudo. Isso aí é o final da linha, isso é antes do transplante de córnea, né? Mas a gente tem que pesar bem o benefício e o risco. E os pacientes aí é para enxergar mesmo, né? Então, quando a indicação é forte, o paciente tem que submeter esse pequeno problema de dificultar algum eventual tratamento atrás da lente, né? Atrás da lente. Mas é possível, como mostrei aí na cirurgia do doutor André Maia, né? Bom, o Mário Mota pergunta: Fernanda, até onde eu saiba, a primeira publicação relativa ao efeito do estenopeico é de Daza de Valdez, de 1623, citado no Duque Helder. Você conhece outra mais antiga? Mário Mota, você de fato é fantástico. É só o Mário Mota mesmo para saber desses detalhes, né? Fantástico. De fato, eu não conheço, mas vou pesquisar, viu? Fazer uma pesquisa para ver exatamente. Mas eu sei que o estenopeico é um efeito conhecido há mais de 1000 anos, né? Na China, né? Que foi descoberto na China, de aprofundar o foco, é coisa milenar. Mas eu vou pesquisar o Duquiel e dou os parabéns pela curiosidade aí do Mário Mota, né? Louvável. A pessoa tem que ser sempre muito curiosa mesmo, né? Um abraço, Edmundo Almeida, você usou agora LIO de 3 peças, é a regra? Não. O Edmundo é lá de Belém do Pará, né? O Edmundo, um grande abraço. Eu fui, inclusive, da tese de doutoramento do Edmundo, e a gente usa, a maior parte dos casos, lente de peça única, né? Peça única. Eu usei um dos casos, um caso mais antigo, foi usar uma lente de -2 da série MA 60MA da Alcon, né? Que era de 3 peças. Mostra que, de fato, o Edmundo observou, atento mesmo, um detalhe pequeno aí no vídeo. Mas a gente usa mais a lente, exclusivamente lente de peça única, né? Todas as duas, o implante de estenopeico, como também o implante primário para correção da metropia, né? Geralmente, nos casos de ceratocone, são implantes de poder dióptrico baixo. Nos casos de ceratomia radial, geralmente são implantes com poder dióptrico alto. E essa vantagem da Extrafox sobre a Acufox, porque a Acufox, a amplitude de graus ofertados pela companhia são muito pequena, não tem nem muito alto para RK e nem muito baixo para ceratocone. Aqui é uma pergunta que eu vou falar dupla, porque a doutora Mirella colocou, e você já explicou como seria a vitrectomia com a extrafocus, e o Nelson Sabrosa colocou: já operei um paciente com essa LIO para correção de descolamento de retina, na cirurgia preferi retirar a LIO para fazer a vitrectomia posterior, mas reimplantei no final da cirurgia. Com os novos sistemas de visualização, era possível fazer a cirurgia, mas um pouco difícil, trabalhar na periferia retiniana. Ele apresentou isso no CIMASP de 2017. É muito interessante. Eu acho que ele fez, eu acho que talvez o mais intuitivo mesmo, o mais fácil, né? Mas se a pessoa quiser ter grandes emoções, ela pode também fazer essa cirurgia, como mostrou o doutor André Maia, né? Isso aí vai variar de acordo com a disposição do cirurgião de retina, né? Mas acho que é possível as duas formas, né? Ou retirar a lente, como ele fez muito bem, eu faria isso também, né? Ou fazer através
de uma incisão pequena, mesmo sem mexer no que foi feito, sem alterar a posição da lente. Né? O doutor Norton Jaime. Doutor Fernando, como faz a escolha da lil tórica, grau e eixo de implante em córneas irregulares? Em córneas regulares é interessante. A gente, naturalmente, faz todos os exames, né? E procura, na realidade, uma regularidade aí que não existe, né? E quando existe mais ou menos assim, quando encaixa mais ou menos o grau do óculos que a pessoa usa, né? Meridiano mais curvo num determinado meridiano coincidindo com as outras medidas, a gente coloca aí. Quer dizer, é uma aproximação. Agora, naturalmente, o implante do estenopeico ele é complacente com essas pequenas descentrações, ao contrário, quando não é com o estenopeico. Né? O estenopeico ele filtra, né? Ele filtra e permite, às vezes, descentrações. Não é um grande problema, como seria sem o implante do estenopeico. Um erro grosseiro do meridiano mais curvo, né? Que a gente sempre busca para implantar essa lente, tem que coincidir com o do óculos. Né? Um erro grosseiro, quando não implanta o estenopeico, é muito pior do que quando implanta o estenopeico. O estenopeico ele é mais complacente com essas pequenas descentrações. Mas a gente olha todos os exames e também a visão que a pessoa tem com óculos, a possibilidade de se corrigir com óculos em casos assim, de astigmatismo irregular. Mas não é fácil, não é uma coisa que existe um pouco assim de vamos falar assim, arte, né? Não é arte, é de experiência mesmo. Antes e depois, a gente vai vendo que de fato, é importante dizer que a visão implantando com a lente tórica, de fato, é muito melhor, como eu falei nesses vídeos que eu mostrei. Né? Mas é uma pergunta interessante essa, uma pergunta interessante. Doutor Fernando Coste pergunta se o doutor Cláudio já comercializa no Brasil, já está comercializado esse implante. Não, o doutor Cláudio não comercializa nada. Ele simplesmente ele tem um contrato com o fabricante, mas essa lente não é comercializada por ele, é comercializada pela Morscher da Alemanha, já foi aprovada pela comissão na Europa, todos os países da Europa podem implantar, na Austrália, em outros lugares também, né? Quer dizer, o que ocorre é que essa lente não é vendida aqui ainda no país, não existe um representante ainda, mas vai haver breve. Ela é já comercializada na Argentina, muito mais que no Brasil. O número de casos da Argentina é um número muito grande, né? Já implantados lá na Argentina, porque tem representante lá da Morscher, mas essa parte comercial, vocês podem pesquisar diretamente com a Morscher, que eu fiquei sabendo que, com essa pandemia, houve um grande problema na produção de todas as lentes. Né? Houve uma retração na produção dessas lentes e a própria fábrica deixou de fabricar, mas agora, com o final da pandemia, mais na Europa do que aqui, acredito que já vai haver aí uma recuperação na produção e, brevemente, essa lente vai ser comercializada aqui no país. Né? Bom, no chat era a última pergunta e acredito que não hajam mais perguntas no momento. A gente não tem palavras para agradecer a sua grande contribuição, como sempre, para medicina, para oftalmologia. Você sabe tudo. É muito difícil até complementar qualquer coisa que você possa na sua aula, porque você fala tudo, sabe tudo. E agradecer essa presença aí inestimável hoje, abrindo com chave de ouro as nossas sessões. Você sabe que mora no nosso coração. Fernando, nem vou dizer quanto tempo a gente se conhece, só para ter ideia, Fernando pegou um avião de Belo Horizonte, veio para o meu casamento e eu já fiz bodas de prata no passado. Então, por aí você vê o quanto prestígio que esse grande oftalmologista faz em relação a todos nós, todos da família, sempre batendo cabeça aí para você, Fernando. E a fruta do cai longe do pé.
A fruta não cai longe do pé. O Bruno e o Cláudio, enfim, tinham que ser brilhantes mesmo. E vai ser difícil agora os próximos palestrantes para continuar o nível altíssimo das sessões ao longo do ano. Né, Almir? Fala você. Vai ser um desafio. A nossa próxima sessão, a data já está reservada no dia 22 de abril, vai ser uma quinta-feira dessa vez, mas realmente vai ser um desafio, manter o nível vai ser um desafio, mas também o que é a vida sem alguns desafios, né? Não teria graça, né? Muito bem. Obrigado, Fernando. Muitíssimo obrigado, viu, Almir, Valéria? Um grande abraço a todos, né? E até a próxima, né? Tá. Surgiu só uma pergunta de última hora do doutor Fernando Cunha: como utilizar uma LIU sem registro na Anvisa? Olha bem, naturalmente essas lentes são obtidas na Europa, né? A gente vai na Europa, pega a lente, compra nos congressos e traz para cá. Mas se for pensar muito nisso, a gente não pode fazer fasectomia refrativa. A fasectomia refrativa que todos fazem é uma cirurgia que não foi aprovada ainda, sabe? Quer dizer que a gente não pode ficar muito detendo ao rigor aí da lei, porque acaba não fazendo coisas e deixa de beneficiar os pacientes, né? Quer dizer que tomar cuidado, selecionar bem os pacientes, examiná-los bem e fazer o melhor que você acha que deve ser feito, né? Perfeito. É isso aí. Pode encerrar. Um abraço a todos, viu? Obrigado, grande prazer. Até a próxima e obrigado pela presença de todos. Obrigado pela presença de todos. Obrigado, Mário. Mário. Obrigado. Abraço, Mário. Obrigado pela homenagem. Boa noite, Rogério. Boa noite, Mauro. Boa noite. Até a próxima. Pela homenagem, papai. Papai agradece. Com certeza. Está com a gente sempre.